Álvaro Cisa Vieira nasceu em Matosinhos, Portugal, em 1933. Estudou Arquitetura e Belas Artes na Escola das Belas Artes, ESBAP, no Porto, de 1949 a 1955. No início de sua carreira, trabalhou com Fernando Távora. Estabeleceu seu escritório próprio em 1958, após ganhar o concurso para a Casa de Chá Boa Nova. De 1966 a 1969, lecionou na ESBAP e, em 1976, foi indicado professor de construção. Em 1977, foi indicado arquiteto responsável pelo bairro da Quinta da Malagueira, em Évora, projeto que inclui a construção de 1.200 habitações. A partir de 1979, Cisa participou de vários concursos internacionais. Recebeu o primeiro prêmio pelos seguintes projetos: Edifício Bonjour Tristesse, em Berlim, 1980, para a Exposição Internacional de Edifícios, IBA. Recuperação do Campo de Marte, Veneza, em 1985. Extensão do Cassino, Salzburgo, em 1986. Centro Cultural La Defensa, Madrid, 1989. Em 1983, começou a trabalhar no Plano de Expansão Urbana de Macau e foi indicado arquiteto responsável pelo Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Schilderswijk, em Haia. Em 1989, foi indicado arquiteto da reconstrução do bairro do Chiado pela Prefeitura de Lisboa. Além destes projetos urbanos de grande escala, Cisa concluiu recentemente vários edifícios públicos importantes, como a Escola de Educação de Setúbal, a Faculdade de Arquitetura do Porto, a Biblioteca da Universidade de Aveiro e o Centro de Arte Contemporânea da Galícia, em Santiago de Compostela. Em 1995, Cisa iniciou os projetos do Pavilhão de Portugal para a Expo 98 e do Museu Stedelijk, em Amsterdã. Cisa proferiu conferências na Europa, Américas e Japão, e foi professor visitante na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, na Universidade da Pensilvânia, na Universidade de Los Andes, em Bogotá, e na Universidade de Harvard. É membro da American Academy of Arts and Sciences e membro honorário do Royal Institute of British Architects. Sua obra foi objeto de inúmeras exposições e recebeu vários prêmios, entre os quais a Medalha de Ouro dos Colégios de Arquitetos da Espanha, em 1988, a Medalha de Ouro da Fundação Alvar Aalto, em 1988, o primeiro Prêmio Príncipe de Gales para Desenho Urbano da Universidade de Harvard, em 1988, o primeiro prêmio Mies van der Rohe para Arquitetura Europeia, em 1988, o prêmio Pritzker, o prêmio Belarde, o prêmio Gubbio e a medalha de ouro na Exposição Internacional de Arquitetura Nara, em 1995. Álvaro Cisa, como arquiteto, afirma a arquitetura como atividade mental, que não conhece centros ou periferias. Esta capacidade metafórica e de transformação resulta em uma arquitetura com qualidades vivas. Para um arquiteto da província do Minho, no norte de Portugal, a relação da arquitetura com o mundo físico da natureza é uma dimensão fundamental da construção, principalmente nos anos de 1950, quando Cisa construiu sua primeira obra de importância, conhecida como a Casa de Chá Boa Nova, na costa atlântica de Matosinhos. A arquitetura popular em Portugal. Um ambicioso estudo sobre a relação entre sociedade, espaço e natureza. A arquitetura atua como um universo intermediário, como uma costura entre mente e natureza. Cisa intensifica a situação natural por meios feitos pelo homem, pelas linhas geométricas e abstratas da construção. Sem aberturas convencionais, a obra assemelha-se a uma escultura, criando uma zona andrógena entre interior e exterior.
Paisagem, arquitetura e meio ambiente trocam continuamente de lugar, sugerindo que as relações do homem com o espaço e a natureza incluem aspectos sensíveis e inteligentes, e que esses dois aspectos existem lado a lado em uma sociedade contemporânea. Tudo isto é possível encontrar nas obras de Álvaro Siza. Tomados como um todo, os projetos dele se combinam para formar um verdadeiro atlas do urbanismo, que estabelece novas éticas e táticas nas naturezas difusas e emergentes da cidade contemporânea e representa uma das mais vitais direções da arquitetura desde as primeiras obras. As principais obras de Álvaro Siza. Álvaro Siza criou verdadeiros marcos na história da arquitetura portuguesa e internacional, influenciando muitas gerações de arquitetos. Se inspirou principalmente em Frank Lloyd Wright. Suas obras encontram-se por todo o mundo, em Portugal, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos e tantos outros. Entre as suas obras encontra-se a Casa de Chá Boa Nova, em Lessa da Palmeira. Teve seu início de construção em 1958 e terminou em 1963. A Casa de Chá Boa Nova foi encomendada pela Municipalidade de Matosinhos para um local escolhido por Fernando Távora na costa atlântica. Os volumes e formas das coberturas são o resultado de um cuidadoso estudo in situ do promontório rochoso. A planta reflete a estratégia de acomodação à estrutura geológica e articula duas salas principais unidas por um átrio. Várias aberturas reforçam o vínculo com a paisagem, como as janelas horizontais da sala de chá, que deslizam abaixo do piso, e o restaurante que se abre para um terraço de pedra. Beirais salientes dão continuidade aos tetos de jacarandá, garantindo proteção e modulando a forte luz atlântica. A área de estacionamento, as plataformas de acesso e as escadas externas, projetadas e construídas em uma fase subsequente, estabelecem uma promenade arquitetária da estrada costeira para o átrio coberto da entrada. A piscina Oceano, Lessa da Palmeira, teve seu início de construção em 1961 e término em 1966. A piscina Oceano, para a Municipalidade de Matosinhos, está situada na costa atlântica, próxima da Casa de Chá Boa Nova. O edifício funciona como uma suave abertura tridimensional que organiza a paisagem da terra para o mar. A construção, acessível por uma rampa, fica abaixo do nível da estrada costeira, deixando o horizonte inaterado. Os vestiários são paralelos a uma quebra-mar de 1 quilômetro de comprimento que já existia no local. Os materiais empregados se restringem ao concreto armado aparente, à pavimentação de pedra, ao pinho de riga especialmente tratado e às calhas de cobre. As poucas intervenções do projeto, plataformas, escadas, paredes, caminhos e zonas de repouso foram construídas nessa paisagem irregular. O fechamento da piscina de água salgada é organizado tendo por base os acidentes naturais dos grandes rochedos. O bairro residencial Quinta da Malagueira, em Évora, construção de 1977, sem data de término. A Quinta da Malagueira é um novo bairro residencial de Évora, cidade de fundação romana com 30.000 habitantes, 140 quilômetros a sudeste de Lisboa. O bairro ocupa 27 hectares de terreno acidentado, diretamente a oeste das muralhas da cidade medieval. Realizado em etapas a partir de 1977, o bairro tem 1.200 casas, infraestrutura e equipamentos públicos. Eixos perpendiculares de circulação de veículos nas direções leste e oeste, norte e sul, estruturam a distribuição de lotes de 8 por 11 metros, com uma única frente.
foram desenvolvidos 2 tipos de casa em forma de L, com pátio na frente ou nos fundos do lote. Casa-habitação com 2 andares. Pode ter de 1 a 5 dormitórios. O suprimento de água e energia é feito por dutos elevados de concreto que formam uma cobertura protetora para as principais vias de pedestres. Os demais edifícios públicos estão atualmente em diferentes estágios de projeto e construção. A reurbanização do edifício Bonjour Tristesse, em Berlim, que teve seu início em 1980 e término em 1984. Também foi o primeiro lugar no concurso. A Exposição Internacional de Edifícios, IBA, deu o primeiro prêmio a este projeto para a revitalização de um quarteirão. A proposta geral recupera a densidade e o uso misto dos espaços internos do quarteirão e inclui uma escola, um jardim de infância, um edifício de esquina, um clube para idosos, um edifício de apartamentos, paisagismo do interior do quarteirão, um jardim fechado e ateliês para artistas. O edifício de esquina, com lojas no térreo e apartamentos nos demais andares, foi o primeiro elemento construído. O clube para idosos ocupa um edifício isolado em um vazio no perímetro do quarteirão. O jardim de infância amplia um edifício existente para criar um pátio em forma de L, típico do bairro. O tecido urbano existente se combina com estas 3 obras para estabelecer uma nova configuração. Existem ainda outras obras além destas, como o Centro Galego de Arte Contemporânea, que está situado em Santiago de Compostela, na Espanha, que teve o início de construção em 1988 e término em 1993. A Igreja de Santa Maria, em Marcos Canaveses, em Portugal, que teve seu início em 1990 e término em 1996. E o Pavilhão de Portugal, utilizado na Expo 98, que se situa em Lisboa, Portugal, que teve início em 1955 e término em 1988. A fundação foi criada em 1995 pela viúva de Iberê Camargo, Maria Cousirat Camargo, para quem ele deixou seu acervo artístico. Em 1996, decidiu-se construir uma nova sede para a fundação, até então situada na antiga residência do artista, no bairro Nonoai. Um local foi arranjado quando o governo do estado do Rio Grande do Sul doou um terreno no bairro Cristal, às margens do Lago Guaíba, em Porto Alegre. Entre junho de 1998 e março de 1999, ocorreu a seleção do projeto, tendo sido escolhido o do arquiteto contemporâneo português Álvaro Siza Vieira. O projeto foi a primeira obra de Siza Vieira na América do Sul e levou o arquiteto a vencer em setembro de 2002 o Prêmio Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza. A nova sede foi inaugurada no dia 30 de maio de 2008. O prédio de 5 andares possui grandes espaços de exposição flexíveis, um auditório para 300 pessoas, espaços administrativos e oficinas, um parque de estacionamento e livraria. Sua imagem, com grandes circulações verticais, se assemelha ao Museu Guggenheim, em Nova York, obra de Frank Lloyd Wright. Álvaro utiliza nesta obra traços da arquitetura europeia. Além de ter feito questão de estudar a situação do local, buscou satisfazer os desejos da viúva, engajando seu projeto com meio natural ali existente, buscando proteger inclusive as encostas. Ao olhar, tem-se a sensação que as rampas começam e terminam no mesmo lugar. Sensação essa provocada pelo pé direito duplo do edifício. Em síntese, uma obra magnífica.